E aí, bora mergulhar numa das campanhas militares mais impressionantes e, digamos, mais malucas de toda a história. É uma trama que mistura estratégia de guerra, desespero total e uma intervenção divina que literalmente parou o céu. Vamos entender essa conquista. E tudo começa aqui, com essa frase. Parece simples, né? Um acordo de paz. Mas, na verdade, esse único ato de diplomacia foi a faísca, o estupim que acendeu uma guerra gigantesca envolvendo reinos inteiros. Então, vamos entender o cenário. Os gibeonitas eram um povo poderoso. Todo mundo esperava que eles fossem resistir, lutar até o fim. Mas eles fizeram o impensável, buscaram uma aliança com Josué. E essa decisão, totalmente fora do roteiro, espalhou um pânico geral entre os outros reis da região. Ali, eles prepararam o palco para uma retaliação em massa. A situação deles era bem particular. Eles estavam basicamente na lista dos povos que seriam destruídos. Mas, em vez de esperar, eles buscaram misericórdia e, de um jeito bem esperto, conseguiram um acordo. Ok, o tratado foi baseado numa mentira, num engano, mas ele foi honrado. Eles acabaram se tornando servos, mas foram integrados à nação e, o mais importante, sobreviveram. E qual a consequência imediata desse tratado de paz? Adivinha, a guerra. É irônico, mas foi isso que aconteceu. A notícia da aliança de Gibeão se espalhou e, na hora, duas gigantescas coalizões militares se formaram. A missão era dupla: punir Gibeão pela traição e, claro, parar o avanço de Israel de uma vez por todas. A primeira grande ameaça veio do sul. 5 reis amorreus, liderados por ninguém menos que o rei de Jerusalém, uniram seus exércitos. O objetivo era bem claro e direto: cercar e destruir seus antigos aliados, os gibeonitas. E como se um exército de 5 reis não fosse o bastante, uma ameaça ainda mais assustadora surge no norte. Uma coalizão liderada por Jabim, rei de Azor. A descrição que o texto dá é impressionante. Um exército tão grande quanto a areia da praia, com cavalos e carros de guerra a perder de vista. Para ser sincero, as chances de Israel pareciam zero. Bom, o confronto era inevitável. E é nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. Porque não foi uma batalha comum, foi uma luta em 2 frentes. De um lado, a tática militar humana. Do outro, fenômenos divinos extraordinários. A grande questão é: como essas duas coisas se juntaram para garantir a vitória? A primeira resposta de Josué à ameaça foi puramente humana e foi genial. Ele não ficou parado esperando. Ele pegou seus homens e marchou a noite inteira sem parar. Uma marcha forçada para pegar a coalizão de reis de surpresa. Essa audácia deu a ele uma vantagem estratégica fundamental logo no começo. Olha só como a vitória foi construída em parceria. De um lado, a ação humana. Ataque surpresa, perseguição sem descanso, liderança e coragem. Do outro, a ação divina. Confusão no exército inimigo, uma tempestade de granizo absurda e, o mais famoso, o sol e a lua parando no céu. Fica claro que a fé, aqui, não tem nada de passividade. Ela exigiu ação. E para a gente ter uma noção do tamanho da intervenção divina, é só olhar os números. O texto deixa muito claro: a tempestade de granizo foi bem mais mortal que as espadas de Israel. Morreu muito mais gente atingida pelas pedras de gelo do que no combate corpo a corpo. E aí a gente chega num dos momentos mais emblemáticos de toda essa saga. No meio da perseguição, Josué vê que o dia está acabando. Ele precisa de mais luz para terminar o serviço. Então ele faz uma das orações mais ousadas que existem. Ele não pede, ele comanda o cosmos. O resultado foi decisivo. Vitória total. A coalizão do sul foi aniquilada. E logo em seguida, Josué já se virou para o norte e derrotou completamente aquela outra aliança enorme. Depois dessas batalhas, finalmente, a terra teve um pouco de descanso da guerra. Mas essa história é muito mais do que só um relato de guerra. Agora, a gente vai sair um pouco do que aconteceu, para mergulhar no porquê. Vamos explorar os temas mais complexos que estão por baixo desses eventos, que às vezes são bem violentos. Esse contexto é fundamental. Nada disso foi aleatório. Esses eventos foram o clímax de uma sentença que tinha sido anunciada séculos antes. E isso faz com que os momentos de misericórdia, como o que aconteceu com os gibeonitas, sejam ainda mais impressionantes. E aqui está o grande paradoxo da história. A mesma batalha que executa o juízo em 5 reis é a batalha que salva um povo que escolheu a paz. Na prática,
Deus está lutando para defender um povo que, pelas regras originais, estaria condenado. E tudo isso nos leva para a lição principal da história, que fala sobre a natureza da fé ativa. Não é só sobre acreditar, é sobre agir por causa dessa crença. A vitória não começou no campo de batalha. Ela começou antes, com uma promessa. Foi essa garantia que deu a Josué a confiança para marchar a noite inteira e atacar um exército muito maior. A ação dele foi uma resposta a essa promessa. Isso aqui ilustra perfeitamente o modelo da fé em ação. Não é uma espera passiva, é um ciclo. Primeiro, se recebe a promessa, depois, se age com confiança. Aí, vem a luta com perseverança e, finalmente, se testemunha o milagre que confirma tudo. Resumindo, a vitória foi o resultado de uma sinergia poderosa entre o esforço humano e o poder divino. Josué e o exército dele fizeram tudo o que era humanamente possível, e Deus fez aquilo que só ele poderia fazer. E isso nos deixa com essa reflexão final, que resume a tensão principal de toda essa narrativa. A história não desenha uma linha clara no chão pra gente, mas ela nos convida a pensar nessa parceria misteriosa e poderosa. Onde é que termina a nossa parte e onde começa a parte dele? A resposta provavelmente não é tão simples.